Arley, que prazer te receber aqui no NMC, para a gente poder dar sequência nesse podcast, que é uma iniciativa que a gente está tendo para aproximar as pessoas das ações relacionadas à PAI-BM. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é meu pelo estar recebendo esse convite, é uma honra. Estou muito feliz de estar aqui e à disposição de vocês, para a gente bater esse papo que é muito bacana. Nós que agradecemos. O Arley, você está aí há mais de uma década à frente da gestão de patrimônio cultural da Vale. Então, quero te perguntar como é que tem sido essa experiência, esse caminho, como que foi essa jornada até aqui? Bom, se eu disser que foi fácil, tu vou estar mentindo. Mas, obviamente, não poderia ser diferente, né? A gente, nessa década aí, dentro de uma empresa de mineração, uma das maiores mineradoras do mundo, Sim. então, dedicada à mineração. Então, o tema patrimônio cultural não é natural para os engenheiros, né, para toda a organização. Mas, por outro lado, a gente sempre encontrou uma empresa pronta a se dedicar ao patrimônio e isso é muito importante. Então, hoje, quando eu tenho, se a gente parar para olhar assim, CLT dentro da Vale, 4 arqueólogos CLT, Nossa. Isso representa um pouco do que a empresa, como a empresa se posiciona para lidar com esse tema que é tão importante. Né? Na minha equipe, né, desses 4 CLTs, tem um CLT e temos mais 2 especialistas técnicos e duas terceiras arqueólogas também. Então a gente hoje, na coordenação de patrimônio cultural, tem 3 arqueólogos, além de mim, mais 2 especialistas técnicos. Então é um time pequeno, né, para todos os desafios que a gente tem, mas por outro lado não há nenhuma empresa no Brasil hoje com uma equipe dedicada de arqueólogos dedicados ao patrimônio cultural. Então eu não posso deixar de dizer que a empresa se preparou para isso. É uma evolução, né? Quando eu comecei em 2011 eu estava sozinho, mas houve uma evolução, houve uma sensibilidade da empresa para a gente chegar até aqui. Com um time altamente preparado, né? O que é crucial. Muito, muito, né? A gente vive todas as situações possíveis, né? São grandes empreendimentos, a gente vive todas as situações possíveis, mas acho que a gente está desempenhando um papel bem eficiente aí nessa temática. Sim, com certeza, então sim. Para a gente poder falar um pouquinho mais disso, eu queria que você detalhasse como esse caminho até aqui ajudou com que a Vale se aproximasse no desenvolvimento de ações de preservação de patrimônio e também na relação com as comunidades. Isso é muito importante. Hoje, nas operações só do quadrilátero ferrífero, a gente tem mais de 20 estruturas arqueológicas preservadas dentro das operações. Então, isso tem uma dinâmica e uma relação com as comunidades. Não adianta, eu não consigo cuidar desse patrimônio sem estar conversando com as comunidades. Então, a gente recebe os visitantes, recebemos escolas, recebemos universidades, projetos de pesquisa, e a gente tem esse diálogo aberto. É uma construção também. Tudo que a gente vai conversar aqui hoje, eu acho que tem a ver com construção. Né? Estamos construindo uma identidade, estamos construindo uma percepção de como que esse patrimônio vai conversar com a comunidade, como a comunidade vai conversar com esse patrimônio em algum momento, daqui a 20 anos. Como que o sítio Fábrica Patriótica vai estar conversando com as comunidades de Ouro Preto, de Congonhas, né, do Pires. Então tudo isso tem a ver com construção e é um aprendizado eterno. Né, da percepção das comunidades, como é que elas podem se apropriar disso, da nossa percepção de como a gente vai preparar esse patrimônio para quando a gente não estiver mais no território, as comunidades estarem, né, poderem participar e usufruir desses bens. Então, é uma construção. E no meio desse caminho, a gente não pode esquecer que esses bens passam por uma vida. Né? E essa vida de 20 anos, vamos dizer assim, ou 30 ou 40, esse bem está exposto a céu aberto. Como que a gente vai lidar com isso? Prolongar essa vida desse patrimônio. Então, tudo isso tem a ver com aprendizado. Então, assim, estamos evoluindo, acho que a gente está num caminho que é produtivo, que é
que é interativo com essas comunidades, mas o caminho desse conhecimento, desse aprendizado ainda está sendo construído. Sim. E pelo que você está me dizendo até aqui, além de toda a parte de gestão de impacto, que faz parte dessa relação com o patrimônio, que estão ali nas áreas, vamos dizer assim, mineradas ou afetadas pela mineração, também tem todo um trabalho de base aí de geração de legado, Com certeza. tanto de capacitação quanto de cultura de relacionamento com esses bens por parte das comunidades de todos os envolvidos, que a Vale também permeia para além da sua obrigação da gestão de impacto, né? Claro. E agora tudo isso nasce do licenciamento. Nada disso seria possível sem o licenciamento. É o licenciamento que permitiu entender esses sítios, conversar com as comunidades, está dentro do processo, né? É permeado mesmo por essa dinâmica. Sim, muito rica essa experiência. E aí, falando um pouquinho mais, avançando aí na nossa conversa sobre patrimônio e PAI-BM, eu quero te pedir para explicar para a gente um pouquinho o que é a seção 4 do PAI-BM e por que é tão importante que um plano de emergência voltado à proteção da vida também contemple o patrimônio histórico e cultural. Ok. Bom, a seção 4, ela é um dos capítulos do PAI-BM. E aí, né, plano de ação de emergência de barragem de mineração. Sim. Então, a seção 4, ela contempla especificamente o patrimônio cultural. E aí a gente tem um direcionamento para todos os bens, a gente vai conhecer, cadastrar e identificar todos os bens que estão afetados ou que podem ser afetados num eventual evento de emergência. Sim. Né? Então a gente tem a análise da mancha de inundação, por onde essa mancha passa e tudo que ela eventualmente pode afetar. Por que isso é importante? Porque a gente está falando de cultura, de patrimônio cultural. Esse patrimônio é um patrimônio de quem? Das comunidades. Né? Então, se eu deixo de dar atenção ao patrimônio cultural, as pessoas perdem a sua referência. Sim. Então, se eu só me preocupar em salvar, né, as pessoas, se eu não tiver um capítulo dedicado ao patrimônio cultural, eu estou salvando as pessoas e perdendo a referência delas. Uhum. Então eu tenho que me dedicar à referência dessas pessoas, à preservação dessa referência e quais as ações eu vou tomar para garantir que elas continuem tendo referência mesmo após um evento, né, indesejado. Sim, muito rica e muito relevante essa experiência, ainda mais num país como o Brasil, que apesar de novo tem um riquíssimo acervo aí de patrimônio cultural e histórico e muitas vezes pouco preservado, né? Pouco reconhecido, exatamente. Sim. Dando sequência aí para essa nossa conversa, que tipo de patrimônio são considerados nesse processo? Estamos falando apenas de prédios históricos ou também estamos falando de referências culturais, como festejos, tradições e memórias locais? Bom, o universo do patrimônio cultural ele é gigante. Né? Além dos edifícios, dos prédios históricos, das casas, né, dos núcleos urbanos que têm uma relação com a história daquelas comunidades, a gente tem todo um universo que está dentro dessas casas. Então, o patrimônio que é associado a essas casas. Né? Então, se eu estou pensando, por exemplo, em igrejas, eu estou pensando em toda a indumentária, Sim. os santos, as imagens. Se eu estou pensando num terreiro de candomblé, eu estou pensando nos atabaques, nos instrumentos para celebração. Se eu estou pensando numa procissão, né, nas celebrações de rosário ou de folia de reis, eu tenho que pensar nos mastros, nas roupas, né, em todos os instrumentos que existem, nos detentores desse saber, quem que é o festeiro, quem que são os mestres de capoeira, quem que são as doceiras, as quitandeiras. Então, é um universo gigantesco, né? Nos trajetos das festas, aonde as festas são celebradas, tudo isso faz parte do patrimônio cultural, tudo isso tem que estar contemplado na seção 4. Sim, riquíssimo mesmo essa experiência e relevante, independente de ser necessário desenvolver essa seção específica do PAI-BM, extremamente importante todo esse mapeamento e catálogo, inclusive para que a gente tenha registro dessas expressões culturais. Sim. Que muitas vezes são passadas de forma tácitas, mas não estão registradas e podem se perder em algum momento quando essa tradição oral é perdida, né? Correto, correto.
Por que é fundamental que o patrimônio cultural seja considerado um cenário de riscos e estratégias de resposta à emergência? Esse é um ponto muito importante. E é um ponto que precisa ser, a gente precisa dedicar um pouco de atenção a isso. Sim. É fundamental, não tem outra resposta, porque é isso, tem a ver com as referências dessas comunidades, não com as referências que eu, pesquisador, trago, tem a ver com as referências da comunidade. Então, por isso é fundamental a proteção desses bens. Mas é importante que a gente diga que o PAI-BM ele não tem a função de suprimir as relações de proteção dos bens que acontecem no território. Exato. Ele é um instrumento de atividade, de ação em momentos de emergência. Então, para que serve um PAI-BM? Para que eu empreenda esforços, recursos financeiros, pessoas especializadas para atuar aonde um patrimônio cultural vai estar em risco. Então, eu nunca posso confundir, por exemplo, as celebrações de um território, de um município ou de uma comunidade não estão sendo valorizadas. Bom, não é para isso que o PAI-BM serve, mas ele serve para que, olha, existe uma manifestação cultural e eu preciso me dedicar a ela, que ela pode ser potencialmente impactada. Sim. Então, com esse viés, com esse objetivo que a gente tem que lidar com o PAI-BM. E isso não significa em nenhum minuto que eu não valorize outras celebrações, outros acontecimentos, outros bens culturais que aquela comunidade valoriza, mas que não estão afetados por um potencial evento de emergência. Sim. Então, às vezes, na análise de um PAI-BM, as pessoas podem falar assim, poxa, mas não falou nada de uma folia de reis, não falou nada de um terreiro de candomblé ou de uma manifestação cultural qualquer, de qualquer natureza, pois é porque ela não está potencialmente afetada. Sim. E aí eu não vou empreender energia que eu deveria estar empreendendo para um ponto quente de emergência para uma situação, um evento cultural que não está sendo afetado potencialmente. Então é essa percepção que a gente tem. Né? É um instrumento de emergência o PAI-BM, dedicado à emergência. Então, o que você está dizendo, Arla, é que num determinado município, por exemplo, onde é necessário que seja instituído todo o processo de PAI-BM, inclusive a seção 4, dada a tradição cultural, pode estar mapeada ou não. Isso. Porque ainda que ela aconteça naquele território municipal, não quer dizer que ela está ameaçada. Que ela está ameaçada. Em situações de risco, de emergência. Naquele momento, o PAI-BM é um retrato de um momento potencial. Sim. Então, naquele momento, eu tenho que me dedicar à folia de reis e vou deixar o reisado de fora porque eu tenho que dedicar a atenção ali. Isso também não significa que no pós-evento, se aconteceu o sinistro, se aconteceu o acidente, eu não vá me dedicar à folia de reis. Mas naquele momento da emergência eu tenho que me dedicar, por exemplo, a um congado, a um reisado. Tá certo? Então esse que porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas você não vai fazer nada por aquele bem ou por aquela casa que está tombada, e que tem ali um mestre de capoeira? Vou, mas isso é um outro momento, não é o momento do PAI-BM. É um instrumento de emergência. Importante esse alinhamento de conceitos, né? Sim, importante. O que caracteriza um bem cultural prioritário para fins de resgate em emergências? Quais critérios são avaliados? Valor histórico, representatividade comunitária, vulnerabilidade física? Você pode esclarecer para a gente, por favor? Posso. Como um documento oficial e normativo, nós somos obrigados a buscar informações de quais bens são considerados. Há hoje uma divergência na legislação de que a pesquisa ou o estudo para a elaboração do PAI-BM há uma tendência de esperar que esse estudo indique quais bens são relevantes e importantes. E isso eu considero, na minha opinião, uma divergência técnica. Por quê? O que é importante? Que o consultor chegue ao território
e entenda o que esse território considera como importante. Então, nós temos secretarias de cultura, nós temos conselhos de patrimônio, nós temos o IEFA, nós temos o IFAM. Sim. Todos esses órgãos, nós temos também grupos que não estão oficialmente reconhecidos, mas que cuidam de patrimônio, né? Nós temos mestres, todos eles têm que me dizer ao empreendedor, olha só, isso é importante para mim. Dedique atenção a isso. Então, como é um documento formal, a seção 4 ela tem que se dedicar ao que está oficialmente cadastrado, Sim. registrado e reconhecido. Com certeza. Porque senão eu posso cometer o erro de indicar um bem que a comunidade não classifica como importante. Com certeza. Então, eu vou correr o risco aqui de usar um termo que é terrível, hierarquização não existe no patrimônio cultural. Eu tenho que buscar qual bem a comunidade entende que é relevante e se ele está oficialmente acautelado. Esse é o bem que eu tenho que dedicar atenção prioritária a ele, se ele estiver afetado hipoteticamente pela mancha. Essa é a régua, né? Essa é a régua. Sim. Tá? Podem haver outros bens? Pode, mas aí IFAM, IEFA, Conselhos de Patrimônio, Secretarias de Cultura têm que me dar esse subsídio. Sim. Tá? Porque senão eu posso despender energia, recursos e pessoas para o bem errado. E esse é o risco a ação de emergência, ela é pontual e ela é direta. Assertiva. É assertiva. Eu tenho que empreender todos esses esforços para o bem que está em risco. Que bem que é? Quem te falou que esse bem é importante? IFAM, IEFA, Sim. Conselho de Patrimônio, Secretaria de Cultura. E esse alinhamento de conceitos entre os demais órgãos é super importante, Super pelo que você está importante. dizendo, para que o PAI-BM, do ponto de vista da seção 4, possa ser assertivo e direcionado no que lhe compete, né? Exato. E aí volto a frisar. Os outros não são importantes? São, mas Claro. eu preciso de um norte. De um direcionamento. Eu preciso de um direcionamento. E de um alinhamento técnico de conceitos. Não é o consultor que vai chegar no território e vai falar isso é importante, eu vou dedicar recurso para isso, isso aqui não é importante. Né? Eu não posso fazer isso nunca. Isso seria um desrespeito. Com certeza. Tá Claro. Outra pergunta para você, Warley. Em caso de acionamento do PAI-BM, existe um fluxo tático definido para salvaguardar o patrimônio? Como ocorre a articulação com Defesa Civil, órgãos de patrimônio e prefeituras? Essa é uma pergunta importantíssima que todo mundo precisa parar e pensar sobre isso. O patrimônio cultural ele tem que ser pensado durante o processo de emergência e não no acionamento. Sim. Quando eu tenho um acionamento ou uma elevação do nível de emergência para um nível 2, que hoje é entendido como um nível que determina, né, que é, por exemplo, para a Vale, determina a mobilização e retirada das pessoas da situação de risco, eu não posso mais estar me dedicando ao patrimônio cultural. Aí eu tenho que estar focado nas pessoas. Sim. Então, quando que eu vou me dedicar ao patrimônio cultural? Antes de chegar no nível 2. Mas não necessariamente no início do nível 1. E evolução dentro do nível 1 que a gente tem que tecnicamente entender. Não é fácil para o cidadão comum entender, não é fácil para os técnicos dos servidores públicos entenderem, mas isso tem que ser debatido, né? A barragem entra em nível 1 por qualquer tipo de anomalia, porque um instrumento deixou de funcionar, porque houve uma trinca, porque apareceu uma anomalia, qualquer tipo de anomalia. Isso não significa que ela vai evoluir para o nível 2. Sim. Porque há ações de engenharia e ações técnicas que podem ser adotadas. Se um piezômetro, que é um instrumento que mede o nível de água dentro de um maciço de barragem, se o piezômetro parou de funcionar e eu corrigi ou instalei outro piezômetro, acabou o nível de emergência. Então, e aí, por que eu vou ter ações para o patrimônio cultural se eu revertir o nível de emergência? Exato. Porém,
Se eu tenho uma estrutura hipotética, que o instrumento parou de funcionar, ou que ele indicou uma anomalia na estrutura, e isso está evoluindo, e com a engenharia eu não consigo reverter, eu vou caminhar para acionar o nível 2, aqui, antes de acionar o nível 2, eu tenho que intervir no patrimônio. Aí eu tenho que começar a procurar e retirar e salvar os bens que podem ser salvos. Entendeu? Sim. E eu tenho que mobilizar a comunidade para isso. Então, a legislação hoje, né, as normas, elas não estão preparadas para entender este tempo, né, dentro do nível 1. Sim. E no nível 2 eu estou retirando as pessoas da área, eu não posso mais me preocupar com o patrimônio cultural. Sim. Por quê? Porque a ação para o patrimônio cultural necessariamente depende de eu pôr uma equipe em campo. E aí eu não posso fazer isso se eu tiver o nível 2 acionado. Sim. Não posso colocar pessoas em risco se já está com o nível 2 acionado. Entendeu? Sim. Então, essa é uma evolução que a legislação, que o PAI-BM, que a seção 4 vai ter que calibrar. Tá? É importantíssimo. E aí você trouxe uma questão importante, né, que é a evacuação preventiva, vamos dizer assim, das pessoas no nível 2. Isso. Que na verdade foi uma inovação aí que a própria Vale propôs, né, e depois virou norma. Então, mais uma vez mostrando aí todo o rigor técnico e a capacidade que a Vale tem e se aprimorou ainda mais nos últimos anos com relação a lidar com situações de potencial risco. Exato. E é uma ação super importante, né? Que nós estamos falando das pessoas também. E traz uma tranquilidade para todo mundo. E torna a seção 4 super importante. Então eu tenho que conhecer o que está no território que está potencialmente afetado. O nível 1 está evoluindo, eu vou atuar especificamente na proteção desses bens. Sim, com certeza. E ainda falando um pouquinho da seção 4, existem ações de salvaguarda específicas para bens arqueológicos e comunidades tradicionais? Bom, aí é outro ponto. Nada é simples, né? Não tem nenhuma resposta simples nesse tema. Para sítios arqueológicos, há um ponto de atenção muito grande. Por quê? O sítio arqueológico, e aí quando eu estou falando de territórios potencialmente afetados, eu estou falando de ZAS, ZSS. Sim. E esses territórios podem ter superficiários distintos. Sim. No caso do patrimônio arqueológico conhecido, que já é conhecido, que já está cadastrado, ok, eu posso ter uma ação de ir lá e documentar esse bem, fazer um resgate documental e preservar essa informação. Caso aconteça o sinistro, a gente não tem a perda da informação. Mas no caso do patrimônio arqueológico, há uma nuance que é o seguinte: muito do patrimônio arqueológico é desconhecido, porque ele está enterrado, ele está em subsuperfície. E eu não posso entrar numa propriedade terceira, eu não posso entrar na sua casa e fazer uma escavação arqueológica para tentar encontrar um sítio. Claro. Então há esse ponto de atenção em relação ao patrimônio arqueológico. Sim. Pode ser que haja alguma perda, porque eu não conheço o que está ali. Claro. Tá? No caso das comunidades tradicionais, o princípio é o mesmo. Elas já são conhecidas. O que eu tenho que fazer é documentar essas comunidades, documentar suas festas, suas relações culturais, sua relação com o território e preservar essa informação, além de divulgar essa informação, preservar ela. Para o caso de que, se essa comunidade tenha que ser removida lá no nível 2, eu tenho essa informação preservada. Então eu posso, dentro da própria comunidade, preservar a história dela e divulgar a história para comunidades externas, para a sociedade. Sim, importante fazer essas distinções, entender, né, até onde que vai aí as possibilidades de salvaguarda nessas duas situações. Sim. Agora, mudando um pouquinho o foco, vamos falar de legislação e documentos normativos? Vamos lá. O IEFA instituiu a portaria número 7 de 2021, que trouxe um marco importante para o PAI-BM. Sim. O que essa norma representa na rotina da Vale na consolidação das informações previstas na seção 4? Para a Vale e para todo mundo, né? Essa norma ela traz uma regulamentação sobre como a seção 4 deve ser construída. E isso é importante para todos porque
era uma lacuna, Sim. né, do documento chamado PAI-BM, com todos os seus capítulos. Havia uma grande lacuna, que era a lacuna do patrimônio cultural. Sim. Não havia uma norma que regulamentasse a forma de estudo e a forma de apresentação. Então, o IEFA deu um passo importantíssimo na regulamentação desses estudos, e isso garante uma condição mínima de apresentação de um estudo, de divulgação disso, de publicidade do que está ou que não está potencialmente afetado. Sim. E o que tem que ter destinação de esforços. Sim. Então, essa norma número 7, essa portaria número 7, ela traz, cumpre essa lacuna, que é uma lacuna já de muitas décadas, né? Desde do início da gestão de estruturas geotécnicas de barragem, a gente já deveria estar com uma norma publicada e tratando do assunto especificamente, né? Um assunto importantíssimo. Sim. Então, é uma norma muito importante. Foi mais um avanço. Foi mais um avanço. Sim. Nesse período todo de construção, né? De tudo que a gente tem aprendido. Não poderíamos continuar sem esse avanço. Sim, concordo. O Arley, falando agora de experiência e boas práticas, você poderia trazer para a gente algum exemplo de projeto ou ação que te marcou por envolver as comunidades dentro do âmbito da proteção do patrimônio cultural? Ah, sim. Muita coisa me marcou. Eu acho que nesses anos todos não tem nada que não tenha me marcado, né? Mas alguns pontos me fizeram parar para pensar muito no tema. Um deles, eu não vou citar nomes, claro, nem lugares, mas um deles que a gente tem que estar preparado para o contraditório. Sim. Né? O empreendedor, ele não tem uma carta branca para fazer o que quiser no território, nem que seja delegado, nem por ordem dos órgãos competentes. Então, houve um caso muito, muito interessante que aconteceu numa comunidade em que uma determinada capela estava eventualmente afetada por uma barragem com nível de emergência acionado. E ao chegar nessa capela e procurar o pároco local, para que a gente pudesse cadastrar os bens que estavam dentro, discutir ações de proteção, fazer a famosa mobilização da sociedade, né, conversar com a comunidade sobre isso, nós fomos surpreendidos com a posição do pároco dizendo assim: aqui vocês não entram. Nossa. E isso é direito dele fazer isso? É direito da comunidade falar assim: não, aqui não vai mexer, vai ficar como está. Então, a legislação não está, e nós, todo mundo, né, que lida com isso, a gente não está preparado para esse contraditório. Sim. Para essa postura que é um direito da comunidade. Sim. Se ela entende aquilo como um bem cultural, ela tem o poder de decidir o que vai acontecer com aquele bem, para o bem ou para o mal. Exato. E nós temos que estar preparados para isso. E não é por uma omissão da empresa, não é por uma omissão da legislação, é por uma vontade da comunidade. Então, sim, esse é um ponto que me marcou muito, porque a gente percebeu que isso também deveria ser considerado nos processos. Com certeza. O poder de decisão e a autonomia de decisão das comunidades. Sim. Aqui eu quero que fique assim, isso não vai acontecer aqui você não faz, ou aqui você pode intervir, por favor, me ajude, venha, né? Tome as medidas que são necessárias. Sim. Então, esse é um ponto que me marcou bastante. E outro ponto que me marcou muito é essa percepção, porque isso permeia todo esse processo de aprendizado, dessa falta de integração. A gente precisa integrar os discursos, precisa integrar o debate, a interpretação, o posicionamento, porque os empreendedores não podem agir sozinhos, só em nome da lei. Os órgãos não podem simplesmente delegar, está escrito na lei, vai, cumpra. Né? Todo mundo tem que sentar na mesa e estar aberto para o debate. Eu acho que isso trabalhar em equipe, né? Trabalhar em equipe. Sim. Né? Trazer... É muito fácil o discurso de que a mineração causou esse problema, ela que resolva. Esse é um discurso muito fácil, que a gente pode chegar nele facilmente,
mas a gente precisa entender que hoje a mineração faz parte da nossa vida, para Exato. qualquer coisa. Uhum. Se eu puder dar 2 exemplos, assim, para poder alimentar a população ou produzir alimentos, eu dependo de mineração. Uhum. Para conferir um item básico que é moradia, eu dependo da mineração. Uhum. Só para citar 2 exemplos básicos e basilares da vida de qualquer pessoa, Sim. ser humano, dependemos da mineração. Então, eu não posso simplesmente trazer só o problema e falar assim, vocês criaram como se a mineração fosse um ente isolado da sociedade. Exato. Nós somos comunidade. Exato. Nós pertencemos também às comunidades. Então, quando eu tenho, por exemplo, comunidades onde 20% delas têm uma relação direta de trabalho com a mineração, independente de ser Vale, de ser outra empresa qualquer, eu tenho que dizer que a mineração faz parte da comunidade. Sim. E aí, por isso que tem que ser um esforço conjunto de diálogo, de interação, senão a gente vai ficar só apontando dedos e falando você é culpado, você não fez, isso não vai chegar a lugar nenhum. Quem perde é a sociedade, quem perde é o patrimônio cultural. Então a gente tem que se integrar e debater de forma profunda a sociedade como que a gente vai se preparar para isso, para esses desafios. Com certeza. Enquanto você estava falando, eu lembrei de 2 coisas. Uma é que aqui em Minas Gerais isso é ainda especialmente mais importante, porque mais de 500 municípios mineiros, de alguma forma, abrigam algum tipo de atividade de mineração. Então, falar que a mineração faz parte da vida das pessoas, faz parte do cotidiano. Você vai à padaria, tem um empreendimento da mineração ali perto, ou tem alguém que trabalha no empreendimento de mineração, ou essa atividade é importante ali para os custeios das despesas públicas do meu município, ou da minha microrregião, do meu estado. Então, realmente não tem como apartar a mineração, nem das tradições, nem da cultura, nem do dia a dia da nossa vida aqui. E outro conceito também, eu sou economista de formação, apesar que não parece, e na economia a gente tinha um pensamento até do Adam Smith, que é um grande pensador, de que para que a gente tivesse uma sociedade eficiente e com a maximização dos nossos recursos, da nossa satisfação, do bem-estar social, bastaria que cada um dos agentes econômicos ali, então eu, você, a empresa, o governo, olhasse para si mesmo e fizesse a melhor escolha pensando em si, de forma egoísta. E hoje posso dizer que, no mínimo, isso já é duvidoso, para não dizer que seja fato vencido. Que além de olhar para o meu leque de escolhas, para o meu portfólio de escolhas, eu também preciso entender o que maximiza a utilidade ou o bem-estar dos outros agentes, para que eu tenha uma relação ganha-ganha ali dentro da teoria dos jogos. Então não basta eu fazer o que é melhor para mim, sem olhar para o restante, porque inevitavelmente eu estou numa posição de desequilíbrio. E aí toda a força dos outros agentes vai me levar para uma nova jogada e para um novo ponto de equilíbrio. Então é muito importante entender como é que as coisas vão chegando, né? Coadunando os conceitos. Realmente, né? Minas Gerais o nome já diz, né? Tem Minas, tem a mineração no seu nome, as áreas de mineração no quadrilátero ferrífero a gente recua aqui no tempo contemporâneo, né, assim, vamos dizer assim, de avaliação, 40, 50 anos de mineração. Sim. Né? Se eu for voltar ao ciclo do ouro, aí nós estamos falando de 200 anos, 300 anos. Então, como dizer que a mineração não faz parte das comunidades? Faz parte integral das comunidades, das paisagens. Sim. A paisagem de Minas Gerais é uma paisagem de mineração e ela é dinâmica. Né, dinâmica, que está aí e continua sendo construída, essa história continua sendo construída. Com certeza. E de que forma, Arley, essas experiências têm contribuído para fortalecer e aprimorar os processos relacionados à seção 4 do PAI-BM? Todas essas percepções, esses aprendizados, eles levam a um PAI-BM mais assertivo. Sim. Então, a gente evoluiu muito no entendimento de que a gente tem que dar foco na emergência. Né? Se eu tenho bens em risco, eu tenho que dar foco neles, eu tenho que construir ações que retirem os bens no tempo certo da situação de risco, preservando a informação, preservando a cultura, para que haja a preservação da
da correspondência dessas comunidades, da referência dessas comunidades. E, mais do que isso, dosar a mobilização com a comunidade. Algumas ações, se forem feitas de forma descabida, com força maior do que precisam, elas geram mais pânico e mais trauma social do que você aguardar um pouco, pensar melhor, estruturar uma estratégia de atuação melhor. Sim. Então, a seção 4 é fundamental. Sim. Ela tem que dosar essas ações para que a gente não crie pânico social, não crie traumas que não vão ser necessariamente eficientes na preservação da cultura e da informação, que é o que a gente mais quer. Sensibilidade. Sensibilidade. Né? É importante dosar. Warley, falando agora um pouquinho sobre formação, capacitação e fortalecimento institucional. Nos últimos anos, foi possível perceber avanços na qualidade técnica dos profissionais envolvidos na salvaguarda do patrimônio cultural, como, por exemplo, a parceria para o curso de Ciências em Patrimônio Cultural realizada com a Universidade de Évora, SEMAD, FIAM, IEFA e a própria Vale. Qual é a relevância dessa cooperação internacional para a gestão de risco relacionado ao patrimônio nos territórios onde a mineração está presente? Houve mesmo essa evolução, acho que, não sei se na velocidade que a gente queria ou com a abrangência que a gente queria, mas um fato importante é que, né, os servidores públicos também, né, participaram de todo esse aprendizado, de toda essa evolução, e eu acho que a gente tem um ganho aqui, né? Claro que poderia ser melhor, poderia ser mais amplo, né? Poderia, mas eu acho que a gente tem que comemorar cada vitória. Com certeza. Né? Esse curso ele foi pensado junto com a Universidade Federal de Viçosa, não tem nem nada a ver com compensação ou com alguma condicionante, a gente pensou exatamente neste gap, nessa necessidade de capacitar os servidores públicos para esse debate que é tão profundo, tão rico, e às vezes, né, as equipes da SEMAD, da FEAM, elas não tinham a oportunidade de interagir diretamente com esse patrimônio, com esse patrimônio arqueológico, com esses bens que estão dentro, né, do quadrilátero ferrífero, e eu acho que foi uma oportunidade para todo mundo. Sim. Deles poderem acessar esses patrimônios, discutir essas questões, da gente participar da visão deles, como é que eles viam esse patrimônio. Então foi um curso muito rico, muito interessante, ele já deu frutos, nós já estamos na segunda turma, a primeira formou 40 alunos, a segunda agora com 30, a gente desmembrou para uma nova turma específica que foi para Évora, em Portugal, na Universidade Federal de Évora, que trabalhou especificamente com o patrimônio cultural. Então acho que foi muito rico, foi uma experiência muito saudável para todo mundo e que ajudou a aprimorar esse diálogo, aproximou, né? Uma coisa que a gente sempre fala, necessidade de aproximação, de integração. A gente pensou nisso quando desenvolveu esse curso em parceria com a UFV. A UFV foi sensacional, abraçou o curso, né, os professores, foi muito importante. É um curso de pós-graduação de longa duração, são 18 meses. Uau! Teve ampla procura, foi recorde de procura no departamento de História, né? Foi o curso com mais procura de candidatos vaga, né? A gente infelizmente não poderia atender a todos, mas chegamos a ter 300 inscritos. Nossa, que sucesso! É um sucesso, graças a Deus, e mostra como a sociedade precisa, né, desses momentos de interação, dessas aproximações. E nossa pretensão é ampliar o curso e seguir nessa trajetória desse diálogo que é muito importante. Incrível, iniciativa super importante. E por que a parceria especificamente com a Universidade de Évora? Évora é um centro de referência na Europa, tem um laboratório importantíssimo sobre conservação de patrimônio cultural. Então a gente tem tudo a ver com o que a gente vivencia aqui. Eu falava lá atrás de como que os sítios arqueológicos vão estar preparados para daqui a 40 anos. Então a gente precisa desenvolver
técnicas de preservação desse sítio a céu aberto. Claro. Pensando nas nossas condições climáticas, pensando, né, na nossa característica geográfica, tudo isso a gente tem que estar desenvolvendo protocolos, esse curso pretende desenvolver protocolos de conservação desses sítios. A gente está falando de ruínas em Canga, de ruínas em Quartzito, expostas a céu aberto, né, com vegetação, né, atuando com 200 anos de idade. Sim. Como que eu lido com isso? Eu não posso simplesmente aplicar um produto, eu não posso simplesmente... Então, o Évora entra nesse curso com essa perspectiva. Como que eles podem... Lá eles têm uma vivência milenar. Sim. Então, como que eles podem trazer essa vivência para a gente discutir isso aqui nos nossos sítios? Muito importante. Vocês trouxeram um parceiro de peso. Sim. E aí, com isso, ao invés de reinventar a roda, vocês já estão aprendendo com quem sabe, né? Com certeza. Muito legal. E o Arley, agora vamos partir para o nosso encerramento. E falando um pouquinho aí de uma visão de futuro. O que você entende, na sua opinião, o que ainda a gente precisa fortalecer para garantir que o patrimônio histórico e cultural seja reconhecido como parte essencial da gestão de risco em territórios com mineração? Eu acho que... a gente já deu um passo gigantesco dentro da legislação, né, de melhoria, de aprendizado, mas falta muito ainda. E o fundamental é essa integração, é essa visão construtiva, né, uma percepção de que a gente tem que caminhar de forma construtiva para a proteção do patrimônio cultural, fugindo das armadilhas do senso comum e do discurso fácil. Né? A gente tem que trabalhar em perspectivas técnicas que estejam dedicadas a proteger o patrimônio, integrar todo mundo, comunidade, órgãos de fiscalização, órgãos de proteção e empreendedores, no sentido de proteger, guardar, né, recuperar as informações e divulgar isso. Né? Essa construção conjunta é fundamental e sem ela a gente vai ficar tateando aqui, cada um puxando para um lado, a gente tem que convergir as nossas forças. Sim, parar de procurar culpado e buscar solução. E buscar soluções. Fortalecer a governança. Exatamente. E entender que a salvaguarda do patrimônio histórico e cultural é função de todos, né? De todos. Concordo com você, Arley. Foi um prazer e uma honra, um privilégio receber você aqui no NMC para a gente falar um pouquinho, né, de patrimônio cultural, de PAI-BM. Aprendi muito com a nossa troca. Tenho certeza que construímos aqui juntos um material riquíssimo, que agora vai ficar disponível para todo mundo na nossa plataforma Social Mais. E reforço aqui, né, a minha grande alegria mesmo de poder estar com você aqui hoje e contribuir aí para a formação do nosso setor. Prazer e a honra toda minha, né? Muito feliz de estar aqui falando sobre, né, esse tema tão importante que é a minha vida profissional. Muito obrigado, tá? Sempre que precisarem estou à disposição. Para mim é sempre um prazer. Nós que agradecemos. Obrigado.